Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me acompanhando agora. Meu nome é Daniel Monteiro e eu sou professor do curso técnico em multimídia da Escola Técnica Estadual, professor Antônio Carlos da Costa, a nossa queridíssima ETEPAC. Esta videoaula é a primeira de 4 que teremos na disciplina de Fundamentos do Design Gráfico e Composição Visual, do módulo de Projeto Visual Gráfico. Esta videoaula refere-se à unidade 1, compreender e aplicar em artefatos digitais os princípios do design gráfico. E o que temos para hoje? Hoje nós vamos falar sobre o que é design gráfico e sobre o que é composição visual. Quando pensamos em design gráfico, nós temos que perceber logo de cara que a palavra ela é formada por 2 palavras, né? Design gráfico, a palavra design e a palavra gráfico. E se você fizer uma pesquisa na internet, você vai encontrar várias definições e várias palavras associadas, como usuário, funcionalidade, experiência, usabilidade, produto, navegação, entre várias outras. Mas vamos voltar à base, vamos voltar ao significado do dicionário, porque a gente já parte de uma origem da palavra para tentar contextualizar nos tempos atuais. Então, design, ela tem uma origem tanto no latim como no inglês. Do latim, vem da palavra designare, que significa desenhar ou designar. E do inglês, design faz referência a desenho ou a projeto. Então, 3 significados para a gente é importante. O primeiro significado é que design está relacionado à planificação de algo a ser criado, de plano ou projeto. Um segundo significado importante é que design está relacionado a desenho, que faz parte de uma perspectiva estética e funcional. E 3, que design está relacionado a uma disciplina que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas e etc., que sejam ao mesmo tempo funcionais, estéticas e que estejam em conformidade com as demandas da produção industrial. Então, pensando que design está relacionado a plano e a projeto, a gente pensa também que design está relacionado a processos. Então, o processo de design, ou seja, o design enquanto processo, tem algumas etapas. E as etapas principais nós vamos falar agora. A primeira etapa é a coleta de informações. A segunda etapa é a etapa de pesquisa. A terceira etapa é o toró de ideias. A quarta etapa, desenvolvimento. A quinta etapa, validação. E sexta etapa, finalização. Na coleta de informações, o foco é no cliente. Então, a gente vai ter que preparar um briefing, que são nada mais nada menos do que as necessidades do projeto ou da marca. Na segunda etapa de pesquisa, o foco é nas referências. Nessa etapa, a gente vai buscar inspirações no passado, no mercado atual e em novas tendências. No toró de ideias, o foco é nas soluções, que em inglês, toró de ideias significa brainstorming. E nessa etapa de brainstorming, você tem que trazer ideias e soluções sem filtro. Porque depois que essas ideias forem coletadas e forem sistematizadas, vai fazer uma escolha ideal. E essa escolha ideal vai ser justamente trabalhada no desenvolvimento, que o foco está justamente no refinamento dessas ideias. Então, no desenvolvimento, vai ter, logicamente, a implementação da melhor solução viável. Na validação, o foco já está nas críticas. E o foco nas críticas significa que a gente vai ter um feedback do cliente. E a partir desse feedback, a gente vai para a finalização, que é justamente focar no aperfeiçoamento do produto ou do serviço que vai ser entregue. E, principalmente, entregar no prazo. Aí a gente vai terminando a palavra design, a gente vai para a palavra gráfico. A palavra gráfico, na sua origem, ela tem 2 origens também. Ela tem a origem do grego e tem a origem do latim. Do grego, graphien significa escrever, descrever ou desenhar. Já do latim, graphicus significa desenhado por mão de mestre. Então, a gente pode listar aqui 5 significados importantes de gráfico para a gente.
Primeiro, relacionado à grafia. O segundo, relacionado às artes gráficas. O terceiro, o que é representado por meio de figuras ou desenho. Quarto significado, relativo à produção, relativo à reprodução pela tipografia e gravuras. E quinto, relativo à disposição de imagens, caracteres e cores. O design gráfico, então, para a gente, tem que ficar bem claro que é uma área criativa, uma disciplina ou um conjunto de atividades que visam a concepção e a elaboração de objetos de comunicação visual. Ela pode ser impressa ou digital, como por exemplo, livros, revistas, jornais, cartazes, folhetos, sites e aplicativos de celulares. Resumindo, eu trouxe aqui uma fala do designer brasileiro Alexandre Wollner, que ele fala que design é projeto. E design sendo projeto, significa que design é transformar ideias abstratas em algo concreto, é simplificar conceitos complexos através da linguagem visual, é também usar a criatividade para atender objetivos práticos e comunicar de maneira eficiente e atrativa para o público. Mas assim, o nosso curso é o curso de multimídia. O que design tem a ver com multimídia? No nosso caso, design multimídia vai ser uma área criativa, uma disciplina ou um conjunto de atividades que visam o planejamento e execução de estratégias e de artefatos digitais de comunicação multimídia, que seriam sites, redes sociais, games, conteúdo para educação à distância e aplicativos para celulares. A comunicação multimídia quase sempre se realiza em um ambiente interativo a partir do uso das TEDx. E o que são TEDx? TEDx são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Hoje, a gente pode listar algumas principais atribuições do designer multimídia. Todas as atividades relacionadas ao design multimídia são atividades relacionadas a atividades automatizadas e em vias de automação de produção de conteúdo, tanto para as plataformas tradicionais quanto para as plataformas digitais, que entre elas a gente pode listar a sinalização de ambientes, desenvolvimento de branding, identidade visual, a inclusão de blocos de textos em suportes audiovisuais e também a elaboração de sites e páginas da internet. Hoje, com o avanço tecnológico, eu posso listar 5 novas tendências e novos desafios tecnológicos para o design multimídia. Entre elas, tem a convergência mediática, que é justamente as plataformas digitais multimeios, que incorpora tanto vídeo, como áudio, como games, como designs interativos, motion graphics e outras formas de mídia. A gente também tem a questão do desafio da arquitetura da informação, que é lidar com a gestão de ambientes informacionais. Outro ponto desafiante é a questão da inteligência artificial generativa, que é justamente a inteligência artificial que ela consegue entregar para você um produto a partir de comandos simples em linguagem comum. Também tem a internet das coisas, porque ao contrário do início da internet, que a gente falava que a internet conectava as pessoas através do computador, hoje em dia as tecnologias também elas se comunicam entre elas, as máquinas se comunicam entre elas, os objetos se comunicam entre eles. E outro ponto é o blockchain, que literalmente quer dizer corrente de blocos, e a corrente de blocos de informações criptografadas, que está sendo a base tecnológica da Web 3.0. Na disciplina, nós vamos ver 20 elementos e princípios do design gráfico e composição visual, ao longo de todos os artefatos. Os outros elementos que vamos ver são a linha, direção, escala, tipografia, textura, grid, cor e espaço negativo. Já os 12 princípios que vamos ver são a repetição, aleatoriedade, movimento, contraste, balanço, hierarquia, enquadramento, regras, simetria, profundidade, transparência e composição. Agora falando de composição visual. Composição visual, na sua origem, vem do latim compositio, que quer dizer ato de colocar junto e de combinar. Já visual,
que também vem do latim visualis, é referente à vista. Então, a composição visual nada mais é do que a disposição dos elementos da linguagem visual. Mas que elementos são esses que eu estou falando? A gente vai ver agora os principais elementos da linguagem visual. Vou começar agora pelos elementos conceituais, que é o ponto, a linha, o plano e o volume. Esses elementos a gente já vê previamente nas aulas de geometria. Então, esses elementos eles são importantes porque eles são a base de toda a comunicação visual. Também temos os elementos visuais, que é o formato, o tamanho, a cor, a textura e o tom. Vale lembrar que cor e tom, apesar de terem similaridades, cor está relacionado ao tipo de vibração que vemos e relacionamos a um determinado elemento. Por exemplo, o vermelho, o amarelo, o roxo. Já o tom está mais relacionado à questão de brilho. Então, uma cor vermelha ela pode ter uma tonalidade mais brilhosa ou mais escura. Agora eu vou falar dos elementos relacionais. Os elementos relacionais são a direção, posição, o espaço e gravidade. Eles são elementos relacionais justamente porque eles dependem de um contexto para a gente poder identificá-los numa composição visual. E por último, vou falar dos elementos práticos, que está relacionado à representação, que pode ser uma representação realista, pode ser uma representação estilizada ou pode ser uma representação abstrata. O outro elemento é o significado, que está incutido na mensagem, e a função, que está relacionado ao propósito da mensagem que você quer passar. Então, o que vimos hoje? Vimos hoje que o design gráfico está relacionado à criação, à produção de objetos de comunicação visual impressa e digital. Vimos também que o design multimídia está relacionado ao planejamento e execução de objetos de comunicação multimídia em ambientes interativos. E vimos que composição visual está relacionado à distribuição de elementos textuais e gráficos, sejam eles conceituais, visuais, relacionais ou práticos. E agora vai um guia para arrasar nos estudos. Não deixe de ler o livro digital, a unidade 1. Não deixe de acessar os links de destaque dentro da unidade 1. Não deixe de acompanhar o podcast da unidade 1 sobre os movimentos artísticos e a influência dos movimentos artísticos no design gráfico. Não deixe de comentar no AVA, o caderno de destaques da unidade 1. E pratique o roteiro de atividades. Se você tiver alguma dúvida, você pode tirar suas dúvidas participando dos encontros síncronos ou também compartilhando sua dúvida no AVA, no fórum de discussões do AVA. E na próxima videoaula, nós vamos falar sobre 2 elementos conceituais, que é o ponto e a linha, e 2 princípios do design gráfico, que é a repetição e espaço negativo. Aqui estão as referências da aula de hoje e até a próxima. Não deixe de seguir as redes sociais da ETEPAC e encontro você na videoaula 2.